Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem pra Irineu, que dá negócio! Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância UniaSelv no Polo Alpex. A UniaSelv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância UniaSelv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre uma pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despecou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na Casa do Construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. Olá, consumidores! Estamos novamente em defesa do consumidor, mas desta vez, Juan, o primeiro programa do ano de 2019, que vem cheio de novidades. Inúmeras. Boa noite, consumidores. Boa tarde ou bom dia para quem nos assiste na plataforma do YouTube, programa em defesa do consumidor Joinville. Boa noite, Gustavo Camacho. Boa noite, Juan. Tudo bem? Depois de umas férias, estamos de boa. volta. Esperamos que você também, que está nos assistindo, tenha aproveitado esse período para poder descansar um pouquinho, para poder confraternizar com a família. Se divertiu bastante nas férias? Pai de primeira viagem é um pouquinho puxado, né? Mas é bacana. Foi bom, né? Bom, Uma totalmente diferente. A gente não descansa, mas aproveita. O cérebro não desliga nunca, que tem que ficar atento às pequenas, né? O Camacho tem... Quanto tempo tá a tua pequena? 6 meses. 6. A Carol tá com 1 ano e 3, então diferença de 6 meses mais ou menos. A dele ainda não anda, então você pode deixar ali que no máximo ela vai rolar. Coloca travesseiro, a minha tá andando, Camacho. Rapaz, mas tá um foguete, gente. E sobe e desce de tudo e pega cachorro. Como diria um amigo meu, é um liquidificador sem tampa correndo pela casa. É verdade, é um furacão. Tá? A gente trancou, você vai chegar nesse momento, tá? Nós trancamos todas as portas do guarda-roupa com cadarço, com o que tinha em casa, para ela não poder abrir. Que ela fuça em tudo, vai na cozinha, mas é muito bom. Gente, então, primeiro em defesa do consumidor, vamos trazer muitas novidades hoje para vocês, falar de COSIP, falar também da taxa de esgoto de Joinville, bem superficialmente. Teve casos inéditos, Camacho. Sim. Tá? O cara comprou num site fake e o juiz foi lá e ainda fez o site verdadeiro indenizar o produto. Então são coisas novas nesse ano de 2019, né, gente? É uma novidade total para nós e para vocês que nos dá essa audiência muito maravilhosa. Um agradecimento. E vamos falar dessa COSIP, Camacho.
Vamos começar pela COSIP? Probleminha de começo de ano? Nossa, que Então, problemão para Joinville Todo também. ano a gente sabe que em dezembro as pessoas gastam bastante, já fazem o endividamento pelos próximos 3 meses. Geralmente as pessoas ficam endividadas até março, abril. O poder de compra vai lá embaixo, Sim, segura. o fluxo de caixa do comércio fica bem reduzido e começa a voltar sempre em abril. Ainda mais porque no início do ano a gente tem essas surpresinhas. Então aumenta a passagem de ônibus, aumenta a taxa de água, aumenta a luz. Então todos os reajustes são realizados, além do que também Vou plagiar uma pessoa. E o salário? Existe também a escola, que pede aquela lista bastante considerável de materiais. Temos também, eventualmente, o IPVA, o IPTU, a TLU. Tudo isso acaba iniciando o seu vencimento já no início do ano. Então, Fora as contas de dezembro, né, pessoal? Então as pessoas acabam ficando realmente descapitalizadas nesse período. E, como a gente falou antes, é sempre esse momento onde a inflação ela começa a se apresentar. E como foi o caso da conta de luz, que na verdade não foi nem o caso de inflação por si só, mas teve um equívoco aqui em Joinville. Inclusive foi noticiado em vários jornais locais que a COSIP vem sendo cobrada em duplicidade neste mês de janeiro. E aí o ano passado também aconteceu isso. No retrasado, o ano passado eu tenho certeza. No retrasado, inclusive, tem um vereador que levantou essa bandeira para derrubar isso. Também foi, tá? O que está acontecendo, Camacho? O que é a COSIP, primeiro? A senhora sabe o que é a COSIP? Não, a COSIP é um tributo que é embutido já na sua fatura de luz. Iluminação pública, pessoal. Então, o coletivo paga por essa iluminação pública. Estava bonito o centro da cidade, alguns bairros também estavam enfeitados, só que a conta veio, e veio em duplicidade. Camacho, como que a gente pode proceder com isso? Existe aquela teoria da conspiração, né? Que, então esse tributo em duplicidade supostamente equivocado, serviu para poder cobrir as despesas anteriores. Teoria da conspiração, não há provas disso, mas essa situação vem sendo veiculada pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, então a gente não sabe se é fake news ou não, mas é um fato que vem sendo veiculado. O detalhe é que nós tivemos essa sobretaxa. Então, a pessoa que normalmente recebe na sua fatura de luz, embaixo lá daquela tabelinha do consumo, tem COSIP. Ela recebeu 2 neste mês de janeiro. E por conta disso, o que a companhia vai fazer? A Celesc. Ela vai restituir no mês subsequente, ou seja, no mês de fevereiro. A pessoa vai pagar esse mês, porque já não tem mais o que fazer, todas as faturas já foram fechadas, já foram encaminhadas, inclusive para os consumidores, e aí no mês subsequente, que é fevereiro, vão ter a sua restituição realizada. Digamos que a companhia não fizesse isso, Juan. O que acabaria acontecendo? Que bom que a companhia verificou essa situação e vai fazer o reembolso no momento posterior. Até porque também a COSIP não representa um valor tão expressivo assim na sua conta de luz. Ela é um percentual baixo, então não vai impactar na sua receita mensal, você consumidor que está nos assistindo, mas também não é justo que você pague 2 vezes, obviamente. Então, a companhia... Uma vez, tranquilo, isso está em acordo, né? Só que na segunda vez, essa restituição deu R$25, vamos fazer uma média ali, né? R$25 de COSIP, então foram 50. Esses 25 vai ser abaixado do teu próximo consumo. Exatamente. Então, se a tua conta de luz deu 175, ela cai automaticamente para 150 no mês posterior, tá? É isso que a companhia vem propondo. Se isso não acontecesse, o que e se não ocorrer, poderia... Camacho? Bom, se não ocorrer, então, ou se não acontecesse, eu acredito que vai acontecer. Até porque isso vai evitar uma série de demandas judiciais. Justamente. Porque o consumidor ele poderia, nesse caso, procurar o PROCON, procurar o próprio juizado especial civil e ingressar com uma demanda judicial pedindo o dobro dessa cobrança, que foi uma cobrança indevida. Então, isso a gente chama de repetição de indébito. Ele poderia fazer isso e a companhia Celesc poderia, então, ser condenada ao reembolso dobrado dessa quantia. O fato é, penso eu, que a companhia vai fazer sim o reembolso, até ela já se manifestou, apresentou uma nota pública de esclarecimento sobre o assunto, que vai fazer o reembolso no mês subsequente, o que vai realmente evitar uma série de problemas, uma série de demandas judiciais e vai resolver o problema do consumidor. Só levantei essa bandeira porque eu tenho certeza que a dona de casa que está nos assistindo, seu João também que só acredita quando
realmente escuta. acontecer. Justamente. Então é o famoso Santo Tomé. Tá? E agora, vamos a uma reclamação de um telespectador nosso. Quero mandar um abraço para você, Ayrton dos Santos. Obrigado pela tua confiança em nós. Mandou lá de Curitiba, é um caso de Curitiba. Então é um amigo de uma parceria nossa aqui de Joinville também de negócio. Ele comprou um produto, de contar o caos, como dizia, né? Então ele comprou um produto. Esse produto foi entregue pelos Correios, tá? Veio um código de rastreio no apartamento dele. Então quem recebeu lá foi o porteiro. Só que o porteiro não recebeu, certo? Na empresa que ele solicitou, tem um número como sendo entregue, tá? No correio tem como entregue, com horário, tudo do rastreio que você consegue ver. Só que não chegou na portaria, tá? Ele me ligou, Juan, como que eu posso proceder? Tudo eu falei, pede autorização, tá? Você não vai ter que entrar judicialmente, mas pede autorização para a síndica do prédio para puxar na câmera e ver que horas que o carteiro realmente entregou o produto. Se entregou. E se entregou, tá? Se ele não fez isso, você liga na agência bancária, na agência dos Correios, né? E pede para enviar foto da entrega e da assinatura de quem recebeu isso. Não foi enviado ainda, Camacho. Bom, primeiro ponto com relação a essa situação. Tem que verificar se de fato isso foi entregue ou não foi entregue. Porque se o produto foi efetivamente entregue nas dependências do condomínio, aí o condomínio é responsável pelas suas entregas internas e aí ele responde perante o condômino ou o morador, se ele for locatário, for usufrutuário, não for efetivamente proprietário. Então, o condomínio, se ele recebeu, ele vai responder pela entrega dessa mercadoria. Inclusive, vai ter que indenizar o morador pelo extravio. O condomínio, produto. Nesse caso. O condomínio, mas primeiro tem que verificar se de fato chegou lá. Tá? Então, digamos que tenha chego, isso vai acontecer. E se não chegou? Se não chegou, o adquirente, no caso o consumidor, ele vai procurar a empresa, argumentando essa situação para a empresa, para que a empresa, então, ou encaminhe um novo produto ou faça o reembolso da quantia. E a empresa, por sua vez, ela vai procurar os Correios para, então, pedir a indenização dos valores. Ou seja, o adquirente, o consumidor, ele não precisa necessariamente procurar diretamente os Correios, porque a responsabilidade pela entrega do produto é de quem vendeu, até a efetiva entrega. Por isso a importância de verificar se foi entregue ou se não foi entregue. Então, no caso, o Ayrton tem que procurar agora a empresa tem que correr atrás aonde está essa carta. Caso não seja identificada essa carta na casa dele, né? Então a empresa vai ter que ressarcir e é ela que vai atrás. Ou mandar um produto sobressalente. Semelhante. Produto idêntico em troca. Porque se a empresa não proceder dessa maneira, o que faz o nosso amigo aqui? Procura o PROCON, porque daí o PROCON vai adotar as medidas extrajudiciais reputadas cabíveis, vai marcar aquela audiência de conciliação e vai tentar solucionar de maneira administrativa o problema, sem ter que ingressar com a demanda judicial. Mesmo ele estando em Curitiba e a empresa fazendo parte do Rio de Janeiro. Ele é o consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, o artigo 101, inciso 1º, ele fala que o foro de competência para as situações envolvendo o consumidor é sempre o endereço do consumidor, é o endereço de residência. A empresa tem que mandar alguém responsável legal para falar no PROCON lá de Curitiba. Para falar no PROCON de Curitiba. Então é exatamente isso que acontece. E aí, digamos que a situação não se resolva. Ele vai ou contratar um advogado ou ingressar ele próprio no juizado especial cível para poder resolver esse problema. O que ele vai argumentar? Vai argumentar que ele tem essa prerrogativa de receber o dinheiro de volta ou então de receber um produto sobressalente, um produto idêntico. Tá? Porque não adianta você fazer aquela prerrogativa que existe também no Código de Defesa do Consumidor, que é o abatimento proporcional do preço. Não há o que abater porque ele não recebeu o produto, não apresentou um defeito. Não chegou. Não chegou. Ele comprou e não recebeu. Então, tem um prazo legal para isso acontecer? Sim, ele tem, seria o prazo de 30 dias para poder fazer essa reclamação no PROCON, né, para poder utilizar essa prerrogativa. Então ele faz a reclamação, a empresa tem 30 dias para poder resolver o problema. Não resolveu o problema em 30 dias, ele escolhe o que ele vai querer. O dinheiro de volta? Ele escolhe se ele vai querer o dinheiro de volta ou se ele vai querer receber um produto idêntico. Isso falando já em vias de PROCON e em vias judiciais. Tá? Ele escolhe o que vai fazer. Então, ele está tentando por meios amigáveis, digamos assim, né? Dessa amizade que tem lá com o fornecedor,
Caso não ocorra isso, Ayrton, você procura ainda nesses 30 dias, está em tempo hábil, tá, Camacho? É 30 dias para a empresa, tá? 30 dias para a empresa, não para ele. Ele pode entrar a qualquer momento. Ele vai poder ingressar, eventualmente, no prazo ali de indenização, que seria um prazo de 3 anos, mas o prazo da empresa é 30 dias. Ele apresentou a reclamação para a empresa, ela tem 30 dias para poder solucionar. Então, Ayrton, tá aqui a dica do Camacho, você tem como proceder e eu penso que comprou, não chegou, a empresa tem essa obrigação, entende? Correr atrás realmente. Pô, por que não chegou? Eu quero deixar meu consumidor feliz. Trabalhar com e-commerce é isso, é assumir alguns riscos do negócio, o PAC reverso, que você vai ter que acabar desembolsando, aquele prazo de desistência do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor também é um risco do próprio negócio de quem trabalha com e-commerce. A pessoa que trabalha com isso tem que estar preparada para poder absorver esses custos que devem estar previstos já. Perfeito. E estamos de olho, tá? Eu vou ficar em cima dessa questão, até mesmo pelo Ayrton ter mandado para nós essa confiança, tentar solucioná-los. Pessoal, estamos de olho. E agora vamos falar de coisa boa. No próximo bloco, teremos a entrevista com uma empresa que, selo verde, digamos assim. Todo mundo quer saber como que funciona, só coisa boa, empresa que ajuda e faz até a mais do esperado. Então, no próximo bloco, fique ligado conosco. Já, já. Voltamos já. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. E só, tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre um pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, A obra fica parada, equipamento atrasou, a obra fica parada, andaime que despencou, a obra fica parada. dono da obra infartou. Com essa obra parada, Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Voltamos em defesa do consumidor e agora aqui presente o nosso entrevistado Giovanni Pereira da Dedetrix. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá, em defesa do consumidor. Vamos conhecer um pouquinho dessa empresa que é tão bem falada em defesa do consumidor, tá, pessoal? Quanto tempo tem a Dedetrix hoje, Giovanni?
Juan, antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade que vocês, o espaço que abriram para nós, para a DDTrix, vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto até delicado. Tá? Respondendo a sua pergunta, a DDTrix está no mercado há aproximadamente 10 anos. 10 anos. 10 anos. Nós estamos em Sorocaba, Belo Horizonte, São Paulo e Santa Catarina. Okay? Santa Catarina, eu posso lhe dizer que nós estamos há 8 meses e basicamente já temos a liderança do mercado joinvilense e região. Que bacana, hein? Muito bacana. Eu vejo pelos comentários no Facebook, até mesmo foi isso que te trouxe aqui, né, Giovanni? Exatamente. Então é uma honra ter uma empresa que é parceira do consumidor. Tá? O intuito do programa, você assiste, você conhece, é sempre proteger o nosso consumidor e também falar um pouco dessas empresas que têm essa parte positiva com o nosso consumidor. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você é o presidente da empresa aqui em Santa Catarina ou a nível nacional? Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. É um serviço de franquia nesse caso? Ele não é bem franquia, porque a franquia nós teríamos que ser regulados pela marca, certo? Nós compramos a licença, não é? O direito de uso da imagem, mas trabalhamos a nossa maneira aqui em Santa Catarina, não é? Até os maquinários e as moléculas que nós utilizamos nos nossos clientes são diferentes. Entendi. Não é? Da matriz, digamos assim, né? Entendi. E hoje vocês atendem vários públicos, vários condomínios aqui de Joinville? Sim. Nós hoje estamos, o nosso principal target no mercado, não é? São os supermercados. As grandes redes hoje de supermercados em Joinville, os grandes atacadistas, os grandes hipermercados em Joinville, ele hoje faz parte do nosso hall de clientes. Tá? Depois nós temos toda a área de condomínios, pelo diferencial que nós já vamos falar daqui a pouco, desse diferencial, o porquê, né? Toda a área de saúde e educação, desde Itapuá, basicamente até São Francisco, nós também fazemos. Que bacana. Isso junto com as prefeituras, junto com Isso. os CI? Exatamente. Nós participamos de compra direta e licitações, certo? Então, tudo isso vai fazendo com que a DDTrix vá ganhando nome, vai ganhando conhecimento, confiança, principalmente do consumidor, não é? do nosso cliente perante ao cliente dele, porque o cliente dele não vai ter o problema, por exemplo, de chegar no estabelecimento dele e encontrar um roedor, encontrar um inseto, porque o cliente do nosso cliente também é nosso cliente. Então você atende o consumidor final, o intermediário, exatamente, todos os players desse grande game que é o mundo empresarial. É isso mesmo. Que bacana. E esse teu diferencial, você citou, era o que eu ia perguntar agora, tá, Giovanni? O teu maior diferencial no mercado é atender essas escolas ou qual seria? O nosso diferencial está na forma de aplicar o nosso serviço. Tá, Juan? Por quê? Porque enquanto muitas empresas trabalham com um simples pulverizador, nós trabalhamos e nós chegamos no cliente com máquinas pesadas. Nós temos uma máquina a gasolina, por exemplo, que faz toda a dedetização da parte externa do nosso cliente, chegando ao terceiro andar de um prédio, por exemplo. Então, nós já começamos uma barreira protetiva dos insetos. Quando o inseto está saindo do vizinho, vindo para o nosso cliente, ele chega ali, ele já encontra uma barreira. No interior, nós temos uma outra máquina que vai transformar essa molécula em fumaça, praticamente, não contaminando o espaço interior, nem para o cliente, nem para o cliente dele. Legal certo? Também refrisar e frisar, tá, pessoal? Sempre protegendo o meio ambiente, tá? Então isso não tem nenhuma contaminação e, pelo contrário, ajuda a prevenir não só o meio que ela está indo, mas também todas as espécies que não são esses roedores, essas pragas, tá? E isso é Desculpa te interromper. Isso é muito importante e ainda bem que frisou, porque todos os nossos produtos são comprados em laboratórios conceituados. Nas documentações que nós entregamos ao nosso cliente, está ali o número de inscrição no Ministério de Saúde. Temos aqui a Vigilância Sanitária, que é a nossa parceira, vai lá na empresa, sempre querer saber o que nós estamos fazendo de novo, como é que nós estamos agindo, qual é o produto, porque eles confiam também no nosso trabalho. Legal, certo? Isso é muito bom. E eu estava ali falando sobre essa máquina do interior. Nessa máquina nós utilizamos uma molécula que nós temos a preocupação, principalmente em condomínios, por exemplo, a crianças, animais de estimação, há um risco ou uma responsabilidade a mais para nós, compreende? Então nós utilizamos uma molécula, é a mesma molécula que nós utilizamos
nos postos de saúde e nos hospitais. O que acontece? Essa molécula é a mais segura do mercado. Ela é 8,5 vezes menos agressiva que o sal de cozinha. Ou seja... Que é um veneno, né? O sal de cozinha, para quem pertence, para quem não é, tome cuidado, hein, pessoal? Exatamente. E o tempo de recolha, por exemplo, é 5 minutos. Então, nós conseguimos, num hospital, por exemplo, tirar as pessoas durante 5 minutos, fazemos o nosso trabalho, dedetizamos o espaço, as pessoas podem voltar sem se intoxicarem com as moléculas que a gente... Em 5 minutos? Em 5 minutos. Cara, um trabalho rápido, efetivo. Fantástico. Fantástico, realmente. Um outro diferencial muito importante, tá? Além da dedetização, nós fazemos a limpeza e higienização de caixa d'água. Que hoje o consumidor, por exemplo, ele muitas vezes compra a água, contrata os serviços e essa água, na maioria das vezes, vem de alguma maneira contaminada. Ela vem contaminada com areia, ela vem contaminada com barro, ela vem contaminada com sujeira. E essa sujeira, quando entra na caixa d'água, ela decanta e fica no fundo. E ela vai subindo até o ponto que ela vai entrar na tubulação e vai servir o consumidor, certo? E acaba até entupindo também, né? Muitas vezes. Então, o nosso trabalho, enquanto o nosso concorrente ou outras empresas têm que esvaziar um reservatório de água, você imagina o seguinte, você tem um reservatório, igual clientes que nós temos, 10 caixas d'água de 10 mil litros. Estamos falando em 100 mil litros de água. Essa água tem que ser despejada. Prejuízo. 100 mil litros. Então, nós estamos falando de 100 mil litros que são jogados fora, mais 100 mil litros que tem que ser repostos. Então, o prejuízo é muito grande. Você ajuda até na economia. Exatamente. E fechar o reservatório. No fechar o reservatório, cria um incômodo muito grande, porque todos ficam sem água no local. Nós somos a única empresa no sul do país que temos um processo, uma máquina que faz a limpeza e a higienização da caixa d'água sem precisar esvaziar, nem fechar o reservatório. Não gera transtorno algum para o consumidor. O consumidor, ele nem se apercebe da nossa presença no local. Giovanni, mas se eu estiver utilizando a água no momento, que vocês estão limpando, certo. Essa água ela tem algum problema? É nociva, não é nociva? Não, porque o processo, como eu lhe disse no início, a água, a sujeira, ela decanta, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos uma máquina, imagina um processo de aspiração de uma piscina. Enquanto o processo de aspiração de uma piscina requer um equipamento muito grande, é o filtro, é a bomba, vários equipamentos, nós temos uma máquina compacta que faz isso. Entendi. Ela fica trabalhando lá na base. Ela vai fazer a sucção daquela sujeira que está decantada e da lateral da caixa d'água. Esse é o processo. E ela trabalha por inteligência ou precisa do manuseio humano nesse caso? Ela precisa de um manuseio técnico, né? De 2 homens para operá-la. Né? Enquanto um faz a sucção, o outro está vendo para onde que está saindo a sujeira, controlando a máquina. Tá? Esse trabalho é pioneiro aqui? É pioneiro, pioneiro, completamente. Bacana. Tá? E depois de fazer esse processo de nós colocamos um produto que é uma espécie, é como se fosse um Sonrisol, ele é efervescente. Ele é composto de cloro e outros componentes. Ele faz esse processo de efervescer, né? Quando sobe aquelas partículas, essas partículas agarram na lateral da caixa d'água. Sempre que a água vai sendo renovada, essas partículas vão sendo liberadas para manter a potabilidade e para manter o pH da água. Que bacana. Então ela já vai limpando, deixa tudo clean nesse caso, exatamente, né? E o consumidor que está utilizando nesse momento não tem problema algum e consegue estar bebendo a água sem saber, inclusive, que vocês estão limpando. Exatamente. E se o consumidor quiser ver um pouco desse processo, entra no YouTube, digita Dedetrix e vai estar lá uns vídeos, pequenos vídeos de como é que funcionam as nossas máquinas. Bacana, muito bom. Agora uma pergunta, curiosidade total. Qual foi o produto que vocês já encontraram, ou um bicho, um animal, dentro dessa água, dentro dessa caixa d'água, que chamou a atenção para vocês? Nossa, deve ter bastante coisa, hein? Muitos. Desde girinos. Girinos também. Sapos mesmo, já em tamanho adulto.
É Vitória Régia. Só faltou isso. Mas houve uma situação em que o forro, por exemplo, a caixa d'água estava aberta, o forro estava com uma infestação muito grande de morcegos. Morcego. Então os morcegos defecavam nessa água. Isso era um prédio? Era um... Sem citar o nome, por favor, para não prejudicar. Era um posto de saúde. Posto de saúde. Por incrível que pareça, era um posto de saúde. Bem que falam que às vezes o cara vai no médico e sai pior, né? E tá um exemplo claro disso. Né? É verdade. Porque, sabe, é lei, todos sabem que é lei, é preciso ser feito. Muitas vezes, aquilo que deveria ajudar as pessoas, por exemplo, a licitação, né? A licitação muitas vezes contrata a empresa mais barata, mas nem sempre é a mais eficaz. Deveria ser a mais barata e deveria ser mais eficaz nesse caso. se tivesse, por exemplo, uma fiscalização maior. Né? Só que muitas vezes o trabalho é feito e não é acompanhado por ninguém. E vocês começam desde o início a subir, identificar os pontos ali de infestação, de sujeira, como nesse caso da caixa d'água. Exatamente. Gente, até o Batman foi encontrado na caixa d'água de um posto de saúde. Então, pessoal, imagina a tua casa. Quanto tempo faz que você não limpa a tua caixa d'água? É bom cuidar. Eu sei que a caixa d'água do meu prédio foi limpa essa semana. Inclusive, o último boleto foi pago agora. Foi para todo mundo no condomínio, tá, gente? Não foi um valor tão alto. E é uma prevenção. Exatamente. Nós que lidamos com saúde, com essa parte de consumo também, nós temos que ficar prevenidos. Que é a melhor saída e não aumenta lá. Melhor gastar antes do que gastar muito mais depois. E esse processo, desde o início, que você estava dizendo, de ter uma empresa, porque muitas vezes você liga para uma empresa com esses serviços, Juan, e o orçamento já é dado até mesmo por telefone, né? Então nós vimos a preocupação do prestador de serviço nesse caso. Ele não teve preocupação nenhuma, por quê? Porque ele não foi no local, ele não vistoriou, ele não fez uma visita técnica, ele não viu a qualidade da água que está naquela caixa d'água, ele não viu quais eram os verdadeiros problemas, se é formiga, onde é que está o formigueiro, se é cupim, onde é que está o cupinzeiro, compreende? Passou o valor total e ponto. Exatamente. É a diferença, sabe, Giovanni? Nós já falamos muito aqui, eu, o Camacho, o Petri também, a diferença entre preço e valor. Se você está contratando preço, você não tem valor. Tá? Às vezes vai ter um valor muito aquém daquilo esperado, então você não pode reclamar, certo? Agora, se você contrata valor, por mais que o preço seja um pouquinho mais alto, pessoal, vale a pena, porque a qualidade de serviço é muito superior e não deixa esse déficit com o nosso consumidor. Exatamente. E isso que você falou é uma coisa até que dentro da empresa, com a Andréia, que também está aqui presente... Eu ia comentar dela, quero mandar um abraço para a Andréia, está no nosso estúdio aqui também, tá? Advogada, presente, escutando tudo mais um pouquinho aqui, em defesa do consumidor, e um pouco da Dedetrix também para vocês. E essa situação, essa preocupação de você ir, e isso que você estava falando agora há pouco sobre o preço e o valor, né? Eu, antes de dar o preço, eu mostro o valor do nosso serviço. Quando nós damos o preço, o cliente até acha que é um bom preço. Por quê? Porque tem valor. Sim. E se nós não resolvemos, nós damos a garantia para o cliente e retornamos o cliente sem cobrar nada. Entendi. É gratuito. É gratuito. Tem uma antecipação de parcela? Como que funciona? Nós temos várias formas, não é, de atender o cliente. A nossa preocupação quando o cliente chega para nós, tá? Quando o cliente vem e nos procura, é primeiro resolver o problema dele. Fazer uma análise e ver de que forma que nós podemos resolver e se nós podemos resolver. Se nós não pudermos resolver, infelizmente, dissemos a amizade continua exatamente. Mesmo, mas é melhor falar que não pode do que falar que pode e não resolver. Exatamente, porque, repara, nós somos uma empresa sólida no mercado, não somos aventureiros que viemos hoje estamos aqui, amanhã vamos para outra cidade, isso é muito complicado criar o raiz para o próprio consumidor, porque acaba ele pagando um serviço quando, se não resolve, ele liga para a empresa diz, olha, mas para nós retornarmos aí, nós vamos ter que cobrar um adicional. Opa, mas espera, você foi contratado para resolver o meu problema e não resolveu. Com a Dedetrix, tá? Juan, o consumidor ele está completamente seguro. Nós somos uma empresa séria, nós nunca tivemos um problema com nenhum cliente. Desses meses todos e dos contratos anuais que nós criamos
com vários clientes, nós tivemos um caso de desistência e por inadimplência. Inadimplência. E tivemos uma inadimplência. Porque os clientes pagam, mas eles sabem que eles são bem servidos. Você faz isso periódico, com uma periodicidade grande, pequena, mensal? Como que funciona essa parte? Nós temos, quando se trata de contratos anuais, geralmente supermercados, restaurantes, padarias, as nossas visitas são quinzenais. Quinzenais? Quinzenais. A cada 15 dias nós vamos no cliente, a cada 15 dias nós vamos e falamos com o cliente, vamos ver as armadilhas e roedores que nós colocamos no local, verificamos com o cliente se está tendo alguma incidência de algum inseto, de alguma praga. Então é quinzenal. Outros clientes é mensal. Há clientes que a exigência da vigilância sanitária que seja de 3 em 3 meses. Há outros, no caso de escolas, por exemplo, é 6 em 6 meses. Então, a periodicidade ela é variável nesse sentido, de acordo com cada Isso cliente. para infestação, para roedores, para as pragas em si. Para as pragas em si. E a limpeza da caixa d'água? De 6 em 6. De 6 em 6. 6 em 6. De 6 em 6 meses é aconselhável fazer. Até uma dica, então, a cada 6 meses, dá uma subidinha, dá uma olhada na caixa d'água, troca essa água, faz uma boa, uma lavada. Você tem alguma dica para o nosso consumidor? Que eu moro numa casa sozinho, então eu posso lavar minha caixa d'água, eu preciso passar algum produto. Dá uma dica valiosa aí desse teu conhecimento, dessa tua expertise, Giovanni, por favor. O cliente, por exemplo, o residencial, que ele não quer despender esse custo, né, com uma empresa especializada, ele consegue fazer a limpeza facilmente, né? Ele esvazia a caixa, ele entra lá dentro com muito cuidado, porque uma caixa d'água, ela é sensível, ela é frágil, pode acontecer um rompimento e aí a coisa ainda ser pior. Vou lhe dar o exemplo de um cliente nosso, né, que antes de nos contratar, contratou uma empresa, mas era um escritório, um grande escritório lá aqui do centro de Joinville. Então ele pediu que o trabalho fosse feito num sábado, como ia ser fechado o registro, para não atrapalhar ninguém. No sábado eles não trabalhavam. O pessoal entrou dentro da caixa d'água e acabou rachando a caixa d'água. Só que eles não viram, não se aperceberam. Limparam, abriram um registro e foram embora. Então, aquela rachadura da caixa d'água ficou correndo água o fim de semana todo. Quando o pessoal chegou no fim de semana, na segunda-feira, computadores danificados, documentos danificados, então danificou muita coisa. E esse conselho também serve para casa, porque muitas vezes pode atingir uma tomada elétrica, pode atingir um sofá, pode atingir... documentos, os bens que o cliente tem, uma televisão, um rádio. Então, muito cuidado no entrar na caixa d'água. Usar uma escada específica e depois de fazer a limpeza e lavar, passar um pouco de quiboa, é importante, um pouco de cloro e pôr então para encher. A primeira saída de água é interessante que abra o chuveiro, deixa correndo pelo menos uns 15 minutos e aí depois está normalizado. Bacana. Espero que tenham gostado dessa dica, pessoal. Isso só foi uma dica. Então, imagine uma empresa que é especializada nisso, a segurança, confiabilidade que dá também e todo esse acesso que você pode estar aprendendo e está realizando. Eu acredito que para uma casa sai um preço muito mais acessível. Sim. Limpeza predial, toda essa questão. Então, vale a pena. Não tente ser lá o marido de aluguel ou o que acontece lá em casa, né? Eu me viro para tudo quanto é lado, tá, Giovanni? Então, minha esposa quer pregar algo, vai lá o Juan, vai lá o Juan, e chega uma hora que a gente enfia o pé pelas mãos porque não tem essa expertise, tá? E acaba gastando mais porque tem que contratar, tem que refazer o teu trabalho. Então, como dizia meu avô, a emenda sai pior do que o soneto. É verdade. Nesse caso. É aquela... Já diziam os antigos, cada macaco no seu galho, não é? Justamente. Se a gente faz o serviço de dedetização, nós não vamos nos meter, por exemplo, num serviço de pedreiro no cliente, ou de encanador, ou qualquer coisa assim. Então, chama um especialista dentro de cada área. E o cliente ele pode sempre contar conosco, não é? A Dedetrix, através do site www.dedetrix.com.br. Vai estar passando aqui embaixo, tá, pessoal? E os telefones, nós temos um plantão 24 horas, que é o 9977 23192. Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Então, repete lá por gentileza. É o 9977 23192. Certo, pessoal. Entre em contato. Tem o Facebook? Deixa o Facebook pessoal também, Giovanni. O Facebook também é Dedetrix. Dedetrix? Dedetrix. Dedetrix, né? Assim, ó. 2 Ds mudo, né?
Aqui, pessoal. Dedetrix. Joinville. Joinville. Dedetrix Joinville. Giovanni, muito obrigado. Obrigado, uma meu querido. satisfação em revê-lo. Mais uma vez. Muito bom a tua presença aqui. Pessoal, fique conosco em Defesa do Consumidor. Até o próximo bloco. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem pra Irineu, que dá negócio. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre uma pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, A obra fica parada, equipamento atrasou, a obra fica parada, andaime que despencou, a obra fica parada, dono da obra infartou. com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. Voltamos no último bloco do Em Defesa do Consumidor. Eu espero que vocês tenham gostado e muito da entrevista que tivemos com o Giovanni Pereira da Dedetrix. Foi muito bacana, hein, Camacho? Sim, sim. Cara 10 mesmo. E agora vamos falar sobre algo que incomodou bastante, ajudou bastante também. Então foram opiniões contrárias, principalmente do consumidor, a felicidade dele, né? Que não foi tão grande, e da empresa também. Foi o distrato imobiliário. Verdade, Juan. No ano passado, no apagar das luzes, foram 2 legislações que foram aprovadas no nosso Congresso Federal. A primeira delas foi a Lei da Multipropriedade, condomínio e multipropriedade. O que é isso? Propriedades time sharing. O que é propriedade time sharing? A gente tem esses resorts, o pessoal acaba vendendo, você vai para Gramado, o pessoal te aborda na rua para poder vender esse tipo de pacote. Então, você se torna proprietário de uma unidade, um apartamento, uma casa, uma unidade imobiliária, só que você não é proprietário sozinho.
você é proprietário junto com mais outras pessoas que compram uma cota daquela propriedade. Esse era um sistema americano que foi importado para o nosso país, que já tinha... Isso é uma cooperativa imobiliária. Não, é um condomínio de um único apartamento, ou de uma única casa, de um único barco. Então, tudo isso acontece. A gente chama de time sharing, porque você compra para ter o direito de uso daquele imóvel, daquele bem, por um determinado tempo durante o ano. Então, é muito comum que isso aconteça principalmente nos resorts, que a pessoa vai comprar, só que ela não vai pagar um valor tão expressivo assim. Ela vai ter o direito de uso, só que esse direito de uso limitado ao longo do tempo. Isso dava muita confusão anteriormente, porque não tinha legislação. A gente utilizava a legislação americana, que já previa esse tipo de situação, como parâmetro. Só que agora nós temos uma legislação própria. E foi o que ocorreu agora nesse distrato também. E aí teve também a legislação dos distratos. Que como é que funcionava anteriormente? Os anos de 2015, 2016, 2017 foram caóticos para o setor imobiliário. Onde as pessoas acabaram perdendo seus empregos. A crise foi bem ali naquele ponto. Foi bem nesse período. O ano de 2015 foi caótico. Acho que 2015 e 2016 foram os 2 piores anos para esse setor imobiliário. Então, as pessoas tinham feito os financiamentos, muitas vezes de longo prazo, e pagavam a sua entrada facilitada, esperando que fossem ter renda suficiente para poder financiar o imóvel e receber, então, as chaves do imóvel. Aí chegava lá pelas tantas, por conta da crise, a pessoa era demitida e não tinha mais renda para poder comprovar. Não tinha e não seguro. conseguia mais financiar o seu imóvel. O que acontecia? Ela não conseguia obter o imóvel e ainda não consegue obter o imóvel. Tá? Só que isso criava muito problema porque não tinha uma legislação que tratava disso. Isso ficava em entendimentos jurisprudenciais. E aqui, em Santa Catarina, o entendimento jurisprudencial qual era dos tribunais? De que o adquirente, consumidor, ele poderia ter retido pela construtora ou incorporadora apenas 10% do valor que ele efetivamente pagou. Então, nós comentamos no programa anterior, tá, pessoal? Não sei se vocês estão lembrados, mas vou falar um pouquinho para vocês. Eu comprei o imóvel, aconteceu um problema e eu deixei de pagar esse imóvel. Então, eu quis cancelar esse contrato, fazer esse distrato imobiliário. A empresa ficaria retido 10% do valor que eu paguei. Então, se eu paguei 100 mil reais, 10%. Mais arras. Sim, mais todos os tributos, encargos, enfim, né? Então, 10%, 10 mil reais ficaria para ele e voltaria 90 mil fora essa questão também de tributo e encargo. Vamos falar ali que em torno de 80 mil, tá, gente? De acordo com cada contrato. Agora mudou. Não é mais 10%. Então, a pessoa que compra esse imóvel passou agora a... Agora nós temos uma lei específica que prevê, inclusive, a retenção pelo incorporador e construtor de 50%. Porque anteriormente o construtor e o incorporador eles absorviam parte do custo, boa parte do custo. Isso ensejava prejuízo para o setor da construção civil, porque ele, muito embora tivesse tido o distrato, ele teve os custos de pagamento do corretor de imóveis, teve o custo administrativo, teve a previsão do fluxo de caixa dele para a conclusão da obra que ficou comprometida. Então foi nesse sentido que a legislação foi construída. Obviamente, houve um lobby por parte dos construtores. E nós temos no Brasil uma câmara chamada CEBIC, que é a Câmara dos Construtores. É onde se encontra envolvida, por exemplo, as empresas de grande porte que nós temos que construir na nossa região. CEBIC. É a Câmara que foi lá e fez o lobby no Congresso Nacional para poder aprovar essa legislação. Por um lado, tem o seu fundamento para os construtores e para os consumidores acaba não sendo tão bom assim, porque eles tinham uma linha de entendimento que eles conseguiam já reverter boa parte do dinheiro de volta para poder comprar. Só que por que acaba sendo um tanto quanto mais justo esse alinhamento? Era isso que eu ia te perguntar. Porque tinha muitas das vezes que o consumidor, ele simplesmente, não quero mais. Ele desistia. E aí ele tinha se obrigado com um valor bastante expressivo. Os imóveis, hoje em dia, nessa modalidade de financiamento, não custam menos do que 120, 140, 150 mil, aqui na nossa região, pelo menos. E o construtor, ele se obrigava efetivamente a construir. Então, o consumidor ia lá, desistia e o construtor teria que pagar
Devolver esse 90% para o consumidor, tendo que suportar todos os custos. Então, acabou com essa bagunça, digamos assim. Era injusto para o consumidor, nesse caso era justo até demais para o consumidor e injusto para o fornecedor. Porque a justiça é a medida, é o caminho do meio. Então, ele acabava sendo injusto para ambos. E era bom demais para o consumidor e ruim demais para o construtor. Agora não ficou bom demais para o consumidor e nem bom demais para o construtor. Ficou no meio do caminho. Ambos absorvem prejuízo e isso é natural, decorrente de uma situação que não prosperou, que não foi para frente. Quando a gente faz negócios no mundo corporativo, no mundo empresarial, quando o negócio não dá certo, ambos absorvem prejuízo. Então é basicamente isso. Não deu certo uma negociação. Uma dica daqui do pessoal do Em Defesa do Consumidor é: planeja para executar. Tá? Então, faz o planejamento. Claro que pode ocorrer, mas a gente não pensa nisso, mas pode ocorrer que perdeu o emprego, aconteceu algo, mas vamos ali, planejei, eu tenho tanto, vou dar tanto de balão, então vai se programando compra. Hoje tem inúmeras modalidades, desculpa pessoal, estou com uma tosse, estou meio ruim, inúmeras modalidades de compra, tá? Que você pode financiar, consórcio, enfim, segurar também essa parte e fazer algo justo para também você não ter esse prejuízo. Tá? Imagine 100 mil, perder 50% ali, mais os encargos, mais os impostos em cima, né, Camacho? Então, pelo menos o cara perdeu 50, mais um pouco ali. É bastante coisa, mas a legislação é importante que o próprio consumidor conheça a lei, é importante que o construtor também conheça a lei. Agora, certamente vão vir vários workshops, várias palestras, né, sobre o assunto, vários artigos. É importante que se conheça, para saber de como isso vai ser tratado. É importante que se conheça. Justamente. Muito bacana. Então, essa fica a nossa dica, tá? E agora vamos falar sobre alerta ao nosso consumidor. Pessoal, liquidação de início de ano. Camacho... Falamos disso no ano passado, né? Que entraria naquele período de Natal. Então é algo que já conhece, já acontece anualmente. Todo mundo fala da Black Friday, das promoções. Se não fosse a minha família, o Natal para mim seria em janeiro. Seria em janeiro. Não seria em dezembro, porque é tudo muito caro. Os preços são inflacionados porque tem uma grande procura. Então é a mão invisível do mercado de Adam Smith. Demanda e oferta. Tem uma demanda muito grande e os preços vão lá para cima. Então em janeiro o que acaba acontecendo? Os preços eles ficam muito mais baixos, ficam muito mais atrativos, porque entra naquela conjuntura que nós falamos anteriormente, que as pessoas nesse período estão descapitalizadas e a loja continua tendo que pagar suas contas. Sim. Tem que pagar funcionário, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar telefone. Os boletos continuam a vir, então a loja tem que liquidar e tem que torrar. Então as pessoas que têm capital, elas conseguem fazer a festa nesse período. Agora é a Black Friday, agora que é o interessante. Panetone, gente, vou citar o caso do Panetone, que teve até um meme famoso. Você deve ter recebido no WhatsApp, o Camacho recebeu, eu recebi também. Então, até fazendo uma analogia àquele filme que o Mel Gibson faz, que é o Coração Valente, né? Esperem, 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 ataquem. Então, o primeiro espere. Foi ali na época de Natal, o Panetone estava lá em cima, depois caiu de novo, e para atacar, 3 panetones pelo preço de 1. Mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Por que nem tudo são flores? Muitos produtos é época de troca também. Então, o lojista ele acaba recebendo um produto que a pessoa às vezes não gostou, ou então que tem defeito realmente, e coloca novamente na comercialização, coloca à venda novamente. Então, é muito importante que o consumidor verifique efetivamente se esse produto ele não contempla, não possui nenhum vício, nenhum defeito. Avaria. Porque, logicamente, ele vai ter que trocar posteriormente, ele vai se incomodar um pouquinho. Então é importante que ele verifique se o produto realmente, muito embora esteja num valor bastante atrativo, ele não tem nenhum problema, porque senão ele vai levar para casa uma mercadoria que não corresponde à realidade e vai ter que trocar posteriormente. É isso que vai acabar acontecendo. Então, produto de mostruário acontece muito. Ganhei. As empresas, vamos salientar essa questão, tá, Camacho? As empresas não têm por obrigação fazer uma troca se o produto não tem defeito. Tá? E exatamente. Empresa física, não e-commerce, até 7 dias você pode solicitar essa troca no local, senão eles mandam para assistência para solucionar isso. Só do e-commerce. O e-commerce você tem 7 dias para poder desistir sem motivo. Agora, em loja física, você, comprei lá um celular, comprei um tablet, deu problema. Esses prazos de reclamação são de 90 dias. 90 dias no total, 90 dias porque são produtos duráveis.
Agora, produtos não duráveis, a gente fala de um prazo de 30 dias. Mas voltando ao caso dos smartphones e de tablets. Então, são 90 dias de prazo de reclamação, onde o consumidor vai lá, olha, amigo, comprei aqui, deu problema, eu preciso que você faça o reparo. Então, o lojista, ele tem a possibilidade de, em 30 dias, fazer a reparação desse produto. Entra naquele mesmo caso que a gente falou no primeiro bloco. Tem 30 dias para poder fazer a reparação. Não fez o reparo em 30 dias, aí cabe ao consumidor exigir o abatimento proporcional do preço, a troca do produto ou então o reembolso. E falando nesse assunto de smartphone, Camacho, eu quero mandar um abraço para o Thiago Ronque, pessoal do SAMU aqui de Joinville, do Brasil inteiro também, faz um belíssimo trabalho. E o Thiaguinho está com um problema, Camacho, aquele que nós estamos solucionando, que mandei para você também. Então, ele comprou esse smartphone dele, dentre 30 dias deu problema por conta de oxidação, não caiu na água, tá? Mas Joinville é úmida, mandou para assistência, ficou 60 dias praticamente, entende? Voltou para ele com uma notificação que eles não podiam fazer nada. Não poderíamos solucionar o seu problema. Então, Tiaguinho, nós estamos solucionando. Procon, juizado especial civil, sim, e advogado. Terá o aparelho novamente mediante esse caminho, tá? Porém, eu penso que tem que pegar pesado, que é o telefone de trabalho do SAMU. Ele usa, às vezes ele está numa ocorrência, tá? Então, lida com pessoas, lida com vidas, não é só um aparelho, tá? Então, por trás desse aparelho tem muito mais também. Então, pessoal, hoje o nosso Em Defesa do Consumidor veio com essas dicas, com essas novas pegadas de COSIP, que está ocorrendo também. Essa entrevista maravilhosa que você acaba de ver. E até semana que vem, eu me despeço agora, até segunda-feira que vem. Fique com Deus. Estamos ficando por aqui. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado por sua audiência. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho. Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Você merece um tratamento odontológico. Saiba que isso é possível. Então venha para a Odonto Excellence. Atendemos todas as especialidades com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Aqui você é especial. Odonto Excellence tem sempre um pertinho de você. Acesse o nosso site e confira odontoexcellence.com.br. Agora eu vou contar pra vocês a receita de saúde e vou até o fim, tá? Porque ninguém merece esperar, né não? Cartão de Todos é o maior cartão de descontos do Brasil. Com ele, a sua família passa em consultas, em dentistas, faz exame na hora que precisa, pelo preço que pode pagar e ainda tem acesso à educação e lazer. Peça já o seu Cartão de Todos, bom pra todos. A betoneira quebrou, A obra fica parada. equipamento atrasou, A obra fica parada. andaime que despecou, A obra fica parada. dono da obra infartou. Com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor.